Eu sou jornalista, diplomado em 1967, tenho 63 anos, nasci no bairro das Mercês, sou filho de Jorge e Maria Júlio Zaruch, e torço coxa branca, e sou formado há mais de 40 anos em comunicação, em jornalismo. Qual faculdade você formou? Na Federal, segunda turma da Federal, a primeira do nosso companheiro Celso Nascimento, a segunda foi a minha. E hoje vários colegas da turma têm presença importante aí, eu me sinto honrado com isso. Né? O curso da Federal foi antes da Católica, né? Eu não sei, não tenho certeza. O curso da Federal, a primeira turma formou-se em 66 e a minha foi de 67. Não, naquela época, estudar jornalismo era o outsider, assim, né? Como é que era estudar jornalismo naquela época? Era muito fraco. O curso era fraco, tinha bons professores, por exemplo, um dos melhores professores, o Nassim Bacila Neto, com quem eu aprendi muito, o Dr. João Feder, que dava aula de ética e legislação da imprensa, tinha o professor Hélio de Freitas Puglielli, que tive poucas aulas com ele, porque ele acabou se licenciando. Enfim, tinha o professor Benito Nicolau dos Santos, que dava aula de português, que era irmão do reitor. E foi um período bom. O grande problema da época era a falta de suporte, como hoje. A gente não tinha curso de extensão, não tinha mestrado, não tinha doutorado, não tinha literatura, nada. Era você que tinha que procurar. Então, o que a gente fazia? Cursos paralelos na área de literatura, até de teatro. Eu lembro que eu fiz os cadernos de jornalismo que o JB editava. O JB e a Bloch tinha. Eu tenho ainda alguns exemplares em casa, pelo menos da Bloch, e alguns livros que eram traduzidos, não tinha livro. Hoje não, hoje a bibliografia é muito grande, né? Mas você acha que hoje a turma que estuda jornalismo está melhor preparada que aquela época? Eu acho que sim. Tecnicamente? Tecnicamente, culturalmente talvez não, mas há, claro que exceções, há pessoas que se interessam, que querem se desenvolver essa área cultural. Tecnicamente nem se fala, porque a gente não tinha nenhuma máquina fotográfica. Eu tenho uma filha que fez comunicação, publicidade, para fazer trabalhos. A universidade emprestava câmera, tudo, estava todo o suporte de edição, suporte de tudo. Nós não tínhamos nada na época. E tinha professores que não apareciam da aula, a gente ia... Exato, os professores não apareciam até por causa dos seus compromissos, ou porque era aquele tempo de uma política muito agitada? Como que era este período para os estudantes de comunicação? Olha, era o período do início do governo militar. Nós tínhamos, aliás, imagino que cada turma tinha um espião do governo federal. Na nossa, parece que tinham 2. Um deles até acabou sendo figura proeminente, ótima pessoa, nada, nunca houve nada, nenhum problema, né? Mas era um período, a gente na faculdade não sentia muito, né? Foi não muito anormal. Muito anormal. Mas e em termos de mercado, como que era? O mercado absorvia esses profissionais? Absorvia. Bom, em primeiro lugar, o número de jornalistas formados era bem menor, né? Os cursos tinha na Católica e tinha na Federal. Então, no meu tempo era a segunda turma da Federal, pouca gente. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar antes de me formar. Foi criada uma revista chamada Mercado Financeiro, de um jornalista do Rio chamado Raul Brunini, que depois deu golpe em todo mundo. A quem o Rafael Delala se associou nos últimos tempos, e foi quem resolveu a questão praticamente de cada um. O Rafael Delala
na minha opinião, um sujeito de uma integridade, de um cumpridor de palavras. E ele distribuiu as pessoas que tinham sido lesadas naquela época, 1965, arranjou emprego para um e tal, e me indicou, a mim e ao Luiz Felipe Mussi, que depois foi secretário de Segurança no tempo do, acho que o governador Richa, né? Ele indicou para a gente fazer uma assessoria de imprensa num Congresso Nacional de Professores Primários. E nós não tínhamos experiência, mas fizemos um trabalho, acho que na vontade de fazer a coisa certa, fizemos um trabalho que o professor Ciron Cunha, que nos havia contratado, ficou satisfeito e tivemos sorte. O Mussa José Assis, que era diretor da redação do jornal, gostou tanto que nos convidou a trabalhar como repórter do jornal, só que como tinha uma vaga só no estado do Paraná, como era uma vaga só, ele disse, bom, vocês disputam a vaga, quem for melhor fica e a outra espera a vez, eu e o Mussi. Uma semana depois o Mussi disse assim, olha, Zaroco, o meu negócio não é jornalismo, eu quero ser advogado, você fica aí. Eu fiquei lá 8 anos, né? E quando eu não cumpri praticamente todos os estágios, trabalhei no Estado, na Tribuna, fui repórter, redator, fiz comentário, e cheguei em uma fase muito boa, talvez uma das melhores fases dentro do jornal, a editor da Capital, eu era o segundo do Mussa. O Mussa, à noite, largava a redação e todos os pepinos Foi uma fase muito boa do Estado do Paraná. Muito boa. Acho que inclusive tinha grandes nomes ali também. Tinha. Eu lembro do próprio Aramês Milache, o Renato Scheitzer, o Mussa, o Aurélio Benítez, o Rodrigo de Freitas, que é sobrinho do Hélio, o primo do Hélio, o Dr. Freitas Neto já tinha saído, que foi um dos grandes baluartes, né? E a gente tinha no Estado do Paraná um detalhe importante, a democracia que imperava lá dentro. A sala do diretor, que era o Estado era ali na Barão? Na Barão, que era o João Feder, estava sempre aberta para a gente. Então, a hora que quisesse, ia lá, assistia ao noticiário de televisão, com ele ou sem ele, era um... Desculpe, qual foi a grande reportagem do Estado do Paraná nessa época? É uma coisa que marcou. Olha, eu me lembro que, para mim, foi quando caiu um avião que morreu o comandante da região, não, morreu o brigadeiro Ipingalso. Aqui o avião Dart era dessa gente? Não. BTB. Eu não me lembro qual era, e que foi uma comoção, porque ele era antigamente comandante da EOEIG, né, que era a Escola de Oficiais de Aeronáutica. E eu fui, acompanhei, depois fiz uma matéria, e eu me lembro que uma das boas matérias que eu fiz foi do funeral, porque eu nunca esqueci que era uma coisa tão solene que... Isso para mim, agora o jornal fez. Militar. Agora o jornal fez, na época que eu estava lá, o jornal era a oposição ao governador Leão Pérez, que tinha sido nomeado, começou a perseguir o Dr. Paulo Pimentel e tal, e que me lembro de uma noite que eu estava sozinho na redação e chegou um deputado Paulo Poli fazer queria a edição do interior, porque a manchete era assim, caçada a Constituição da LP. O governador tinha proposto uma nova Constituição e o Tribunal de Justiça, ela foi aprovada, o Tribunal de Justiça cassou. E o deputado queria um jornal para mostrar para o governador tomar providências contra o jornal. E eu segurei o deputado e o delegado da Polícia Federal, que por sinal era uma pessoa ótima, que era Orlando Calil, muito cortês, e fui fazendo o cerco, eles saíram, daí voltaram, e uma hora eu tive que ir atrás dos diretores. Então eles estavam jantando no antigo restaurante Piccola Itália, na Milano Pernetta, todos lá, e daí veio todo mundo para a redação, e daí eu fui embora e eles ficaram negociando. Nós estamos falando em alguns nomes e tal, e
em termos do estado do Paraná, tinha também a Tribuna e uma figura até folclórica, que era o Matuzi, né? O Eugênio Matuzi. E dentro da Tribuna, eu acho que vocês podiam também criar um pouco mais, além daquela linha séria que tinha o estado do Paraná, né? Eu me lembro que numa época eu romanceava notícias de polícia. Então, eu fazia e tinha às vezes alguns fatos no interior e que os caras passavam e eu, claro, que fazia uns arabescos lá e os caras no outro dia que não sabiam como é que eu tinha descoberto mais detalhes, né? Então, e a gente ia levando, né? E era um jornalismo mais romântico também, né? Mais romântico. E eu aprendi muito. O curso, ele deu um embasamento, mas a prática deu tudo, né? Pelo menos, imagino que o pouco que eu sei hoje foi de observar muito o dia, o tipo, a condução do trabalho do jornalista Múcio José Assis, que estava na direção do jornal, que remodelou o jornal de outra, e que só de olhar o Múcio trabalhar a gente aprendia a barbaridade, né? E fora a segurança de ter um chefe, vamos dizer, leal e competente, né? Isso é uma coisa que eu faço questão de reconhecer. É dentro dessa parte de jornalista também que você foi um dos primeiros profissionais a atuar de verdade com a assessoria de imprensa, que era alguma coisa que estava começando. E você já começou com algo grande, né? Que foi com a prefeitura de Curitiba, que deu aquela levantada com o Jaime Lerner. Como é que começou essa história toda de ter uma assessoria de imprensa dentro do setor de comunicação? Veja, eu era setorista do estado do Paraná em alguns lugares, como a Cúria Metropolitana, o Detran. Tinha setorista na Cúria? Tinha. Eu fiz toda a cobertura da sagração de episcopal do Dom Pedro Fedal. Eu ia 2 vezes por semana lá, conhecia todos os bispos. Era legal você conviver com o pessoal. E é uma característica especial do jornalismo, né? Para você marcar como histórica essa questão. Né? Sim, numa época em que a pílula anticoncepcional estava na efervescência, então os bispos eram todos contra, só tinha um que admitia, sim, que era o bispo de Apucarana, Dom Romeu Alberto, que era mais evoluído. Mas outro setor que eu tinha era o DNOS, Departamento Nacional de Obras de Saneamento, que era o engenheiro Omar Sabag, o chefe do distrito. E eu ia semanalmente lá ver notícias, e ele era um sujeito tão acessível que, se ele não tinha informações na hora, ele ia para o rádio, que não era nem telefone, era o rádio, passava um rádio para o Rio, recebia informação e me passava. Então, naquela época, a verba para enchente era uma notícia importante, porque tinha inundação em tudo que é canto, no centro da cidade. Naquele tempo era integral, né? Ou ia integral para os locais, né? Exatamente. Aí chegou um dia, o ministro Juarez Távora da Aviação veio fazer uma inspeção nas obras do DNOS. E ele me avisou: o ministro vai chegar aí, eu gostaria que você acompanhasse a visita. E eu fui e acompanhei, fui para cá, fui para lá e tal, com o meu carro, eu e o Oswaldo Jansen, famoso fotógrafo. E eu estava com o meu carro, a gente perdeu o ministro num lugar, daí fomos, encontramos e tal, e consegui entrevistar o ministro no aeroporto. E daí, no dia seguinte, o doutor Sabag me chamou e disse: gostei da matéria e tal, não sei. E tem um detalhe, eu fui convidado para ser prefeito de Curitiba. O governador, o Paulo Pimentel, me convidou para ser prefeito de Curitiba. E se porventura eu for mesmo, você me procure lá, que eu quero que você trabalhe comigo. E eu peguei e fui num sábado lá, né? Tinha expediente da prefeitura? Tinha expediente sábado, que era no prédio que acabou de ser reformado pelo SESC ali, Paço da Liberdade. E eu cheguei lá e já me mandaram trabalhar, eu trabalhei até às 5 da tarde.
tinha uma secretária preparando já já foi a notícia naquela época, você mandava sábado de tarde até saía no domingo, hoje no jornal roda das 3, né? Mas aí eu acabei ficando e montando uma assessoria que era muito rudimentar, né? Mas era... Como era a cultura da assessoria de imprensa da época? Existia? Como tinha pouco. Não, era pouco. Então, se você produzia o noticiário com qualidade, e a gente procurava fazer, não se a notícia não era importante, a apresentação. Então, eu fazia no mimeógrafo, com tinta verde, quer dizer... Quase que precisa explicar, talvez, o que é mimeógrafo. O mimeógrafo da tinta verde, então, quando chegava aquela folha impressa em verde, já sabia que era da prefeitura, e via de regra tinha notícia importante, que a cidade é a melhor fonte de notícias, né? E foi indo, as coisas foram evoluindo, e depois tinha uma época em que tinha duas pessoas que trabalhavam, que me davam suporte, isso depois, um pouco mais tarde. Era o Peron, Desidério Peron, ele trabalhava de manhã, e o Luiz Manfredini à tarde, que já eram dois profissionais de qualidade. E aí foi crescendo. E a coisa era tão assim, rudimentar, que às vezes o boy não aparecia e eu ia entregar o noticiário. Hoje é tão simples, né? Por e-mail e tal. Você trabalhou muito tempo com o Jaime Neto, né? Trabalhei nas 3 gestões. O Jaime Neto, naquela época, até hoje, tem uma capacidade de gerar notícias. Ah, impressionante. Como é que é trabalhar com o Jaime Neto? Muito bom. Como é que foi trabalhar com o Jaime Neto? E eu até aproveito até que você dissesse como é que foi o início desse trabalho. Ele é citado como um cara que usava muito bem o marketing, né? Como é que foi o início dessas coisas todas? O Jaime, ele era arquiteto do IPUC, ele foi fundador do IPUC, que na época se chamava APUC, que era uma assessoria de planejamento urbano. E depois, no tempo do Dr. Sabag, ele virou presidente do IPUC. E a prefeitura... Daí o IPUC passou a planejar uma série de obras importantes Só que havia uma divergência entre a Secretaria de Obras da Prefeitura, que era dirigida por um engenheiro excelente, um grande tocador de obras, que era o engenheiro Volmir Bruel, mas que tinha divergências com o IPUC. E o doutor Bruel era um sujeito que tinha muita força perante o prefeito. Então o IPUC ficou um pouco escanteado. E, para fim da gestão, de repente, o Jaime Lerner vira prefeito, por indicação do... Não, do Haroldo Leão Pérez. Virou prefeito e todo aquele planejamento que estava engavetado, estava hibernando lá, ele conseguiu colocar em prática imediatamente. Daí que surgiram as vias. O calçadão, que foi feito em 72 horas, que foi um negócio, foi uma surpresa, né? A Rua 15 vingou pela surpresa, porque se fosse anunciar, primeiro foi fechada para o trânsito, e aí um dia chegaram os caminhões com pedra brita, pedra portuguesa, e aí tocaram a obra. E que a obra foi numa pancada só? Foi numa pancada só, e daí houve uma... Ele marcava dia para a inauguração e dava sempre certo. E como começou uma transformação, começou a despertar atenção, pista exclusiva para outros, a imprensa nacional começou a se interessar, e ele, um sujeito muito competente, muito preparado, ele começou a tirar proveito. Muito articulado e sempre articulado também com os setores que mais interessava, né? Isso para você facilitava o trabalho? Facilitava muito. Quando a gente fazia às vezes as grandes entrevistas que vinha um repórter de todo o Brasil, dos grandes jornais, fora os sucursais vinha gente o auditório ficava lotado, a gente fazia entrevistas, tudo estruturado. Aí, modéstia à parte, eu tive às vezes
na área de criar algumas coisinhas assim, a gente fazia tudo, os kits de informação sempre personalizados, né? Me lembro, o Dante Mendonça às vezes ajudava a gente a montar e tal, e isso também despertava, era mais, né, oferecia a notícia para o jornalismo. Você é um cara organizado? Eu sou mais ou menos organizado, às vezes eu deixo a bagunça ir até um ponto, mas depois eu organizo tudo, né? Eu tenho fases. Mas sabe que esta parte que você está contando aí da implantação da primeira rua fechada, o calçadão, como é que foi isso do ponto de vista jornalístico e também do jornalismo da assessoria para enfrentar aqui na época? Eu lembro que tinha um bate-boca danado, o pessoal dizia que as lojas iam falir, que ia ser uma barbaridade. Como é que foi esse período, esse entreveiro? Veja, foi um pouco tumultuado no começo, porque até quando as ruas foram fechadas com corrente nas esquinas, ali o pessoal ainda podia entrar e tal, mas aí o dia que foi o calçadão, o pessoal assustou, não existia similar no Brasil. Existia a Rua da Praia em Porto Alegre, mas não era um calçadão. E aí eles de repente começaram, é que nem aquela pérgola na Travessa Oliveira Belo no tempo do prefeito Ivo Arzua. O pessoal não concebia aquilo, uma rua coberta assim, né? Não, porque o bombeiro não passa e tal. Bom, e aí, só que o comércio foi sentindo que de repente a população foi tomando conta da calçada. E já no começo as pessoas só passavam no passeio tradicional. Aquela parte, o calçadão no centro ficava vazio. Era uma coisa inconsciente. Mas aos poucos o pessoal foi tomando conta. Aí, de repente, já tinha abaixo assinado para aumentar o calçadão, para fazer outra quadra. Para fazer. Aí a Rua 15 teve outros projetos de fazer coisa subterrânea, teve projeto de miolo de quadra, que não deu certo, talvez uma das pouquíssimas coisas pensadas pelo Jaime Lerner que não deram certo. Mas aí o núcleo de assessoria de imprensa da prefeitura foi engrossando também. Começou a ter mais gente. Sim, daí nesta época também tinha o Aramis Milagres, que era o diretor de relações públicas, ao qual a assessoria de imprensa se vinculava. E o Aramis também, que foi talvez um dos primeiros jornalistas a colocar o Jaime na mídia nacional, e pelo conhecimento dele. E o Aramis foi importantíssimo, porque para inaugurar o Paiol, quem estruturou tudo foi ele que trouxe Vinícius, Toquinho, Marília Medalha, ele que trazia os grandes nomes. Eu sempre achei que o Aramis sozinho fazia um papel de umas duas secretarias públicas. Você concorda com isso? Concordo. E quando o Aramis morreu, o Dide Bétega me pediu um depoimento de surpresa na rádio, e eu entrei e não sabia o que falar. Eu disse, o que me veio à cabeça era assim: o Aramis Milagres, ninguém é insubstituível, mas o Aramis Milagres vai ser insubstituível durante muito tempo. E já faz anos que ele morreu e até hoje não foi substituído. Você está falando de dois profissionais, você falou do Mussa, agora você está falando do Aramis, são dois profissionais de pé de boi, né? Pé de boi. Os caras eram trabalhadores compulsivos. O Aramis, ele produzia, era impressionante o que eles... E ele entrava no cinema, assistia 15 minutos do filme, já fazia a crítica, daí no outro dia, se ele tinha tempo, voltava, via mais um pedacinho, ele lia, ele tinha colecionado a disco, fazia coluna em várias revistas, fazia coluna no Estado do Paraná, era um pé de boi, às vezes meio complicado, como todos, cada um tem as suas, mas era um sujeito exemplar para trabalhar, ele era um cumpridor de tarefas e fazia tudo bem feito. Ainda hoje, quando eu puxo alguns assuntos no Google, o que me dá subsídio é a coluna tabloide, que o filho digitalizou e está lá. Grandes informações. Ainda tem muitas informações. Muitas informações. Essa questão cultural, perdão, eu comecei. O próprio Teatro Paiol também foi um novo espaço, que também pela sua modernidade da época, né, aquela característica meio teatro arena, meio show de arena, que acabou movimentando também a cidade, né? E acho que fez uma programação especial. Foi ou não foi durante essa época?
Foi, o Teatro do Paiol só vê, eu me lembro, uma das grandes promoções era as Parcerias Impossíveis, né, que vinha duas pessoas totalmente opostas. As distintas, né? Eu nunca esqueço uma com o publicitário Roberto Duailib e a Regina Duarte. A Regina Duarte ficou muda e não conseguia falar, ela não sei, deu um branco total nela, ela não falava e não respondia nada. Eu acho que eu assisti o Sebastião Prata, que é o Grande Hotel, e o Thiago de Mello, se não me engano. Então teve... Mas Parcerias Impossíveis é uma coluna da Manchete, anos antes do Paiol. Eu não tenho certeza disso. Mas o Zaruch, quero aproveitar nessa tua passagem, principalmente na década de 70, na assessoria do Lerner. O Lerner, quando se fez prefeito na época, ele tinha uma obsessão pelos equipamentos da cidade. E eu fui um dos procurados fazer a revista Guiatura. Você que acompanhou ele, essa obsessão era uma cultura bem extremada dele, pela cultura que ele tem no mundo inteiro até hoje, um homem de respeito, não só como um construtor de cidades, mas para dar aquela comunicação, aquela identidade de uma cidade. Essa obsessão que você mais tarde se tornou um cronista de turismo, poderia resumir mais ou menos essa preocupação do prefeito Jaime Lerner? O Jaime, ele pegava, é claro que assessorado por algumas grandes cabeças, como o Rafael Dely, o Rafael Dely, que foi o idealizador do sistema trinário, o Nicolau Klippel, que foi o idealizador do projeto dos fundos de vale, e outros grandes, o Seriviva e tal. Taco Roda, na área ambiental, Gilberto Ricardo Santos, que ele conseguia traduzir tudo aquilo que o Jaime pensava. Ele achava que a cidade, quando diziam para ele, dizia assim, não, tem que ter aula de trânsito. Ele disse, não tem que ter aula, tem que ter aula de cidade, para as pessoas entender a cidade e daí entender o trânsito. E quando ele fazia as coisas, ele fazia com visão múltipla. O primeiro foco era no habitante da cidade. Aí ele procurava fazer bem feito para o habitante da cidade, e o efeito colateral para o turista era grande. Então, quando ele começou a fazer os parques, quando ele fez o Jardim Botânico, a Ópera de Arame, tudo isso criou um acervo. Eu acho que ele criou cenários. Criou cenários, não tinha cenários. E hoje tem um turismo maior em Curitiba, justamente por causa desses cenários. A gente está vendo toda a quantidade de cara que se ônibus de turismo, está sempre lotado de gente. O Luiz Renato Ribas editou a Direta, que era voltado ao mundo publicitário, e eu me lembro que num final de ano você pôs assim, Jaime Lerner, o publicitário do ano, pela maneira com que ele promovia Curitiba. Depois de anos, acho que a gente podia transportar aquilo para que ele era o maior promotor turístico de Curitiba, porque não só a parte turística em si, do cenário criado, mas também vinha o turismo técnico que inundava o IPUC de prefeitos e técnicos do mundo inteiro e que continua ainda hoje, o prefeito atual continua aproveitando esse embalo. Essa semana o Jaime me deu uma entrevista na Veja, não sei se chegou a ver. Não vi. E ele fala assim, as pessoas dizem que eu falo mesmo sempre alguma coisa, mas é sempre alguma coisa. Né? Você acha que esse discurso do Jaime, ao longo do tempo, para a imprensa, de uma maneira geral, esgotou esse assunto? Pô, lá vem o Jaime Lerner em Curitiba de novo? Não, o Jaime Lerner é um sujeito que se renova sempre. Na minha opinião, se ele voltar à prefeitura, ele vai voltar com outras ideias. Algumas coisas talvez ele tenha mentalmente já revisado, que coisas que ele pensava, ele já evoluiu. Em outro tempo. Talvez até com relação ao metrô, que hoje a concepção dele é outra. Mas, voltando ao mote original da pergunta, ele preparou a cidade para o habitante.
E ele tinha, a gente sentia que ele tinha prazer em fazer isso. Porque eu testemunhava discussões homéricas de assuntos que o prefeito não tinha nem que se preocupar, mas ele tinha uma dedicação e uma criatividade fantástica. Agora, voltando a você, você começou como, revisamos ele, você começou como repórter, assessor de imprensa, acho que deve ser um dos primeiros, depois trabalhou no Jornal do Estado do Paraná, e você foi para a prefeitura, começou a trabalhar, e agora? Bom, eu fiz carreira na prefeitura, eu saí do Estado do Paraná num momento bom para a minha carreira, eu tive o prazer de ser mais difícil sair do que entrar, porque o Mussa não queria me liberar na época e porque a prefeitura exigia dedicação exclusiva. E estava pagando bem melhor, a gente tinha 75% a mais na dedicação exclusiva, e depois eu fiz carreira na prefeitura, acabei me aposentando lá. Chegou um ponto quando, no final da terceira gestão do Jaime, ele me indicou para o Rafael Greca, que estava assumindo a prefeitura, para o cargo de diretor de turismo. E aí você começou a se envolver com turismo? Não, eu já escrevia sobre turismo desde 1981. Eu escrevi na revista Quem, dos Comércios, no... A Panorama, você chegou a escrever? Não. Não, na Panorama não, no Correio de Notícias. Escrevi às vezes para algumas revistas de fora, mas algumas coisas esporádicas. E talvez em função desse trabalho, que às vezes as pessoas não acham que quem escreve entende tudo do turismo, mas felizmente para mim foi um desafio legal trabalhar lá e começamos estava tudo por fazer. Então era um departamento de turismo da Secretaria de Indústria e Comércio. E a prefeitura, Curitiba nunca tinha participado de um congresso da ABAV, a não ser em 1967, quando o congresso aqui. Para ter uma ideia, foi no Teatro Guaíra. Tinha meia dúzia de stand lá, e a Curitiba não tinha stand. Quando chegou em Foz do Iguaçu, em 93, foi o primeiro congresso da ABAV que estava se internacionalizando. E Curitiba, pela primeira vez, participou e nunca mais deixou de participar. E nós fazíamos, na época, uma coisa que dividia gastos e multiplicava resultados, que era uma parceria da Curitiba, Governo do Estado e Foz do Iguaçu. Nós trabalhávamos em conjunto. Então, dividíamos stand, dividíamos despesa e o resultado se multiplicava. E, além do mais, a gente ia também na carona da âncora, que sempre foi Foz do Iguaçu. A partir daí, então, que vamos supor, houve até uma profissionalização da própria secretaria, quer dizer, daí as coisas começaram a ser encaradas com maior seriedade. Aí criamos a linha turismo, né? Nosso departamento bolou todo o funcionamento da linha turismo, que foi operacionalizado pela URBS, né? Que é quem gerencia. As primeiras jardineiras, que aliás, os ônibus atuais são muito bonitos, muito práticos, mas as jardineiras tinham um charme especial, muito... Você trabalhou com uma figura que era muito amigo do Jaime Lerner, que foi um dos melhores cronistas de Curitiba. Nós tínhamos dois grandes cronistas em Curitiba, que é o Nereu Teixeira. Isso, que era trabalhar com o Nereu Teixeira e com o Renato Scheitz, acho que você trabalhou também, né? Que é outro que escrevia sobre Curitiba. O Renato Scheitz, eu trabalhei no Estado do Paraná muito, porque logo depois ele saiu. Depois ele voltou a escrever, mas sem vivência na redação. Mas o doutor Nereu Teixeira era uma figura, um sujeito eternamente de bom humor, um caráter fantástico, uma cabeça e, além de tudo, ele era o poder moderador. Quando o prefeito ficava... Era o livro falante do Jaime, não é? Ele era um homem discreto, equilibradíssimo, e era o moderador. Quando as coisas esquentavam, era ele que... Ele nem punha panos quentes, a maneira dele conduzir, ele resolvia tudo. Ele nunca levantou a voz para ninguém, um homem extremamente de bom humor.
E além de tudo, trabalhar com ele é dar satisfação garantida, né? E diversão de elite. Ele e o Dr. Dario, né? Deviam formar uma dupla e tanto no gabinete. O Dr. Dario Lopes dos Santos era outro, eu nunca esqueço, tem um senhor aqui que ele tem um braço só. É uma figura também, teve um acidente, uma vez tem um braço só. E o Dr. Dario estava atendendo um telefone, e daí bateu outro telefone, e ele ficou, e daí ele tinha que transferir uma ligação, então ele pegou com o dedo mindinho, discou o ramal interno, daí chegou esse senhor e ele disse: desculpe, professor, estou igual o senhor, está me faltando o braço. Como é que era e como é que é o trabalho da assessoria de imprensa? Que modificação você percebeu nessa? Muito grande. Hoje é uma dificuldade fazer assessoria de imprensa. Os jornais, de repente, ficaram extremamente seletivos, eles não aceitam mais a notícia, o release. Para você colocar, tem que usar muita imaginação de como conseguir penetrar. Hoje está... Falta de espaço em jornais? Diminuiu o número de páginas? Eu até acho o seguinte, não é nem falta de espaço. Ou é muita matéria? É muita matéria que chega, e muita matéria ruim também. Mas parece que nas redações há uma certa arrogância de não dar atenção para certas pautas importantes da cidade, né? E hoje se você olhar, pegar os jornais e olhar hoje, você vai ver que não tem muita notícia. Sem fazer crítica, assim, não tem, falta. Você tem na página de economia notícias nacionais, não sei o que e tal, mas a notícia da empresa local é muito difícil de ter um espaço lá. A Gazeta do Povo ainda tem uma coluna de domingo na página econômica que publica uma série de notícias lá. O Estado do Paraná tinha, no tempo do Aramis, a coluna tabloide, que era um mix de tudo. E todo mundo aparecia, e ele era muito seletivo, mas cumpriu um papel importante. O Diário do Paraná tinha em poucas linhas, enfim, a Gazeta tem entre linhas, que ainda é o que acolhe, mas um jornal, às vezes, por exemplo, a televisão não faz posse de ninguém. Tudo bem, hoje é impossível, porque tem posse todo dia, congresso tem todo dia, mas tem coisas importantes que os jornais podiam voltar um pouco mais para o local. Você não acha que é uma preocupação que notícia boa não é notícia? Ou não vendo jornal? Ou não vende jornal? A notícia que vende jornal é notícia de escândalo, notícia de crime. A boa notícia não vende jornal, mas eu acho que tem gente que gosta de ler a boa notícia. Às vezes nem que seja um pirulito lá pequeno, um registro, tem que ter um registro. Reformulando, o jornalismo não está mais o interesse do jornalista, ou a opinião do jornalista, do que o interesse do público? Exatamente. Aí que eu digo, que eu vejo, a nova geração... tem muito jornalista que nunca pisou numa redação, né? Que vai para a assessoria de imprensa, que vira professor da universidade, enfim, nunca entrou numa redação e às vezes sai bem. O cara é muito competente e tal, outros não aprenderam a escrever até hoje. Hoje o time das redações é bom, eles têm talentos individuais grandes. Só que eles não sabem interpretar o que o público quer ler. É o que eu sinto. Então você abre os jornais, tem pouca notícia do teu vizinho. Mas quando você começou a estudar em 67, existia uma espécie de ideal romântico da profissão de jornalista, né? Que talvez hoje não exista mais. Você concorda? Que tinha um ideal de jornalista viajava, jornalista falava com pessoas importantes, hoje está tudo acessível. Hoje não tem... O jovem não se interessa. Hoje, naquela época, ser jornalista, você tinha uma presença, era um tipo de status. Hoje, pela quantidade de gente aí que sai das faculdades, e pela... Então, tem uma meia dúzia de alto gabarito. As páginas se fecham só usando a internet, né? É. Não precisa
Mas vou é falar, uma reportagem. o uso da internet como disseminador de notícia está sendo muito grande. Hoje, um blog que nem o do nosso amigo João José, às vezes tem mais gente acessando do que um jornal local. Não, isso é verdade. Isso eu acho que é uma das tendências, se bem que eu ainda gosto do papel, né? Como a gente está falando do livro, eu gosto de ler o livro físico, o livro virtual. Eu, talvez já pela minha idade, eu já, né? Mas essa comunicação via internet, ela vai evoluir, vai ter, eu acho que ela vai chegar num ponto que ela vai ficar mais fácil, tá? Porque hoje você tem um blog, o João manda, e daí a gente manda todo dia notícia do blog dele, daí você começa a ter o hábito. Mas se eu tiver um site ou um blog e ficar esperando que alguém venha, a não ser que eu vá ver no Google lá e resolva. Você não ouviu o que o Zaruco escreveu aqui. Sim, daí. É esse tipo de comunicação segmentada hoje. É irreversível, é irreversível. Está se ajeitando ainda. Está se estruturando, né? Uma pergunta sobre o futuro. O jornalismo está perdendo um espaço na mídia impressa para o jornalismo eletrônico online, e número de leitores e tal. Só que o jornalismo eletrônico, a publicidade é quase nula. Os jornais não sobrevivem com a versão online. Então há uma tendência, uma discussão nos Estados Unidos de cobrar o conteúdo jornalístico, de fazer assinatura para poder ler o conteúdo completo. O que você acha disso? Veja, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso, porque por exemplo, você pega a Veja ela abria a página online dela para quem comprava ou assinava. Então tinha por código e para no varejo lá, você comprava em banca, tinha uma senha lá. Então, agora se eu não compro a Veja, eu não tenho direito de ver, daí eu não vou ler. Às vezes não vou ler. E isso também perde leitor. Por outro lado, precisa renda, precisa fazer, custa e tem que ter cada vez equipe maior, equipe mais eficiente, tem que, enfim, tem um custo alto. Só que é difícil você dizer. Falando de leitura, tem um mito que Curitiba é uma cidade cultural, que eu acho que não é. Não. E o Curitiba é um dos melhores índices de leitura de jornais do Brasil, perde para Vitória, perde longe de Porto Alegre. Nós lemos poucos jornais, é isso? Você concorda? Eu acho que aqui nós só lemos um jornal, porque onde você vai, o pessoal só quer que... Quando você faz na assessoria de imprensa, você não saiu na Gazeta, você é um péssimo assessor, né? Eu acho que isso é uma mentalidade obtusa. Todo veículo tem sua importância. Claro que tem uns que tem mais, mas todo veículo tem sua importância. Um site, um blog, uma coluna de rádio, uma coluna de jornal, alguém vai ler em algum momento e isso fica documentado. Eu acho que... Voltando à escola, o Diário do Paraná não foi a maior escola de jornalismo do Paraná? Foi, era um timaço, né? Grande contribuição no meio, indiscutivelmente. Formou os maiores nomes. Porque eu me lembro, o estado do Paraná tinha uma época que nós éramos em 4 repórteres. Era o Gilberto Grassi, o Camargo, o Carlos Maranhão, que está na editora Abril, e eu. A gente fazia a edição, toda a parte local, e tinha notícia local. E tinha que fazer cada um 2 matérias por dia, 3 matérias? 4 matérias a gente fazia. A Gazeta do Povo tinha uma equipe boa também, mas o Diário do Paraná era todo mundo bom, da direção até o... ali eram os cabeças, os cartolas, e eu visitava muito lá o Diário e acompanhava. Teve muita gente da última hora, não teve? Ou não? Estou confundindo as coisas. Acho que o estado do Paraná que teve mais gente da última, eu não sei, Acho que sim. o estado do Paraná teve muita gente não sei, não era nascido, então não. da última hora. Quando a última hora foi fechada aqui, eu estava começando no jornalismo, né? Então
Eu lia a Última Hora e tal, mas eu não acompanhava. Mas Dia a dia de redação. mas hoje, ainda nessa semana, eu fui num evento das locadoras de automóveis, estava o Valmor Vaz contando no tempo dele da Última Hora, o Sérgio Almeida, o Juque, não sei se é o Cícero, o Mussa, o Aramis, o Milton Ivan, o Volpini, Silvio Bach. O Daroque, dando uma quebradora nisso tudo. Você, grande parte como jornalista, de turismo, né? E é natural que a gente queira saber de algumas gafes, de algumas coisas pitorescas que eu pessoalmente sei que você sabe contar muito bem, que passou com você ou com outras pessoas nessa tua fase profissional como comentarista, como jornalista de turismo. Lembra de algumas? Gafe. Você não precisa nem dizer o nome, conta só a parte engraçada. Sabe que não... O turismo é uma coisa, eu considero o turismo uma coisa para cima. Eu acho que turismo tem que ser sempre boa notícia. Infelizmente, às vezes, o navio fica sem luz. Você é testemunha de uma fase, não do turismo propriamente dito, mas com respeito a... Conta aquela passagem na redação do Estado do Paraná, muito engraçada, da história aquele incidente que aconteceu, que todo mundo era louco lá Não, mas esse eu ouvi falar. Não, você ouviu falar, mas é muito boa. Não, é que o Dr. João de Deus Freitas Neto era o diretor da redação do jornal, e ele, além da redação, ele administrava tudo, enfim. E ele estava atendendo um sujeito de São Paulo, e aí veio o Barriga, que era o chefe da oficina, e disse: olha, doutor Freitas, teve uma briga na oficina, os caras se esbofetearam, não sei o quê, foi um rolo. Tá bom, depois eu resolvo, só estou atendendo aqui o cidadão. Tá. Daí veio mais o João Xavier Viana, que era o supervisor lá. Freitas, o cara puxou a faca, já aumentou e tal. Daí veio um terceiro e já inventou que o cara quase matou o outro e tal. E o sujeito, que era de São Paulo, estava assim espantado, né? E o doutor Freitas disse: depois eu resolvo. Aí ele disse o seguinte: aqui é tudo louco, o jornal é tudo louco. E tem cada uma, mas é tudo louco. E eu desconfio, não quero ser, mas desconfio que só eu é que sou normal aqui. Tá, e o cara só ria. Daí ele disse: só um minutinho, vou pegar meu cigarro. E saiu pulando numa perna só. Esse era o Freitas também. Agora, você tinha até tempo para um bom humor na redação, né? Hoje é muito eletrônico e muito metódico, né? no tempo do governo militar, eu me lembro que toda noite ia uma ordem de proibição de uma notícia, daí que, aliás, às vezes até você ficava sabendo pela proibição do que tinha acontecido. E era duro. Teve uma noite que o Aurélio Benítez cochilou e publicou uma notícia que o Brasil tinha emprestado tanques de guerra para o Hugo Banzer fazer uma revolução na Bolívia. E daí quase que eu me ralei, porque a Polícia Federal queria saber, porque foi publicado que estava proibido, que não sei o que, daí o Mussa resolveu. Quando a Polícia Federal levava as ordens, lá o Mussa assinava pelo Estado do Paraná, pela Tribuna, pela Rádio Iguaçu e pela TV Iguaçu. Mas daí a TV Iguaçu e a rádio mudaram lá para as Mercês e ficou Estado de Tribuna. Quando o sujeito chegava e eu estava lá, eu sou assinado pelo Estado de Tribuna. Eu dizia assim: não, e se eu não conseguir telefonar lá para a televisão, como é o responsável sou eu. E os caras não gostavam. Mas eles iam toda noite lá, a gente já conhecia. E uma noite eu estou descendo a escada do jornal e sobem os dois e eu disse assim: quais são as ordens para hoje? E quase fui em cana. Até vos provar que eu estava brincando, estava fazendo um xiste. Né? Mas Agora, tem essas coisas de turismo, de viajar. Eu tive, por exemplo, o prazer, antes de trabalhar em turismo,
de fazer uma viagem para mostrar que as coisas boas que o turismo proporciona. Nós fizemos uma viagem chamada Excursão dos Duros. E era uma viagem, foi o Gilberto Graça, o Aramis Chaim, o livreiro, eu, daqui de Curitiba. E daí teve mais um empresário de São Paulo lá, que ficamos 4, e depois do final da viagem, com a milhagem, nós continuamos, fomos para Frankfurt e Genebra. E na viagem de volta, tivemos o prazer de viajar no avião junto com a Grace Kelly. Ela, naturalmente, na primeira classe, foi uma das coisas que eu nunca esqueci na vida, e até pretendo, qualquer hora, escrever alguma coisa sobre isso. E viajar e escrever sobre turismo me proporcionou coisas muito boas. Desde 1981 que eu estou nesse ramo, embora sempre paralelo com a parte da assessoria e fazendo jornal e tal, mas é uma coisa que me dá... Esses dias eu vi uma pesquisa que 80% dos americanos estão insatisfeitos com a própria profissão. Eu, graças a Deus, nos meus 40 e poucos anos, eu sempre fiz o que gostei. Tudo o que eu fiz, eu sempre fiz porque eu gostei. E se eu ficasse milionário hoje, eu gostaria de fazer as mesmas coisas que eu faço porque me dão prazer. Já jogou na Mega Sena hoje? Às vezes, não. Eu não jogo, aí que está. 21 milhões hoje, dá para fazer isso. Mas a melhor coisa da vida é trabalhar com quem dá prazer. Não, isso é verdade. Trabalhar e viver com quem dá prazer. E nessas... Eu só gostaria de voltar agora, também, essas coisas, como diz o Rivas, as coisas boas, então, principalmente ter criado na cidade. Você vivenciou todo esse período, né? O teatro, a própria Pérgola, né? Depois tinha um movimento para voltar à Pérgola, o povo chamava de churrasqueira de Levante, né? Aquela coisa toda. E outros projetos, as canchas esportivas, né? Que eu sei que foi você que acompanhou, inclusive, o Garrincha que veio inaugurar, aquela coisa toda. Fala um pouco mais dessas inaugurações e dessas coisas que pegaram na cidade. O Dante Mendonça lançou um livro agora, aí, cuja capa é um churrasco no buraco, que era na Rua Voluntários da Pátria. E hoje, quando eu passo, você da Voluntários da Pátria, eu imagino aquele almoço, ou quando você passa na Mariano Torres, esquece que tinha um rio na Mariano Torres, que o prefeito Saul Raiz cobriu e passou o rio, transferiu o rio para a Rua Tibagi. Quando você passa na Rua Tibagi, você não sabe que está passando em cima de um canal. E nos próprios centros da cidade, quando você passa na Galeria Júlio Moreira, que quando cavaram lá para fazer, eu me lembro, você andava no do barro né? Eu me lembro quando o ônibus, eu não sei se é bem esse o espírito da pergunta, mas eu me lembro quando a prefeitura, o Jaime Lerner, resolveu fazer um ônibus biarticulado, não existia. A Volvo queria 6 meses para desenvolver o projeto. Ele disse, não, eu quero em 1 mês. Aí era desenhado aqui, a Volvo mandava para Gotemburgo, o Gotemburgo devolvia o projeto, eles mudavam aqui. Aí teve uma madrugada que foram fazer o teste para ver se o chassi dobrava na esquina. E o Gerson Gelman, com aquela, que era o tempo que ele era gordo, simulou, dirigiu o ônibus lá, o Jaime Lerner também. E, então, de madrugada, para não atrapalhar e não chamar atenção, e as coisas deram certo. Quer dizer, quando você vê um ônibus biarticulado andando pela cidade, as pessoas não se tocam da importância de como tudo aquilo começou. Então, infelizmente, nós temos que terminar a entrevista, porque o tempo está esgotando, então a gente gostaria de ouvir as suas considerações finais. Infelizmente, podemos continuar por horas. Pois é, eu acho que considerações finais, eu acho que uma das coisas que gratifica a gente ao longo, vamos dizer, se é uma boa coisa que a carreira de jornalismo me trouxe, foi algum prestígio, prestígio na forma de circular em meios onde se conheceu gente pelo menos interessante, porque gente importante não comove muito, mas pessoas interessantes.
E um dos prazeres que eu tenho na vida é ter alguns grupos de amigos, entre os quais a nossa turma das sextas-feiras, que me dá muito prazer. Vamos preparar os alunos, que boa